O G4 da Série B mudou porque o Atlético Paranaense venceu um jogo impressionante contra o Goiás. Tivemos um empate absurdo de bom, um jogaço entre Remo e Chapecoense. Temos também o Novo Horizontino tropeçando, o Coxa tropeçando. Só o Atlético ganhou nessa rodada ali na briga pelo acesso. Vamos ver tudo sobre a rodada 35 no prisma da rodada da Série B agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Você que tá chegando pela primeira vez, não deixa de se inscrever. Estamos aí com quase 103 mil inscritos, sua inscrição é a coisa mais importante, depois a curtida e agora tem o hype, né? Depois que você deixa a curtida, clica no hype porque ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Prisma da rodada, você já tá acostumado, a gente vai falar sobre todos os times da Série B. Vamos ver o momento de cada um. O percentual que aparece aqui, cara, é o desempenho recente, tá? Do time. Por que a gente faz isso no Prisma? Pra gente entender quais são os times que estão em melhor fase. Às vezes um time tá lá no topo da tabela, mas tá numa fase ruim. É isso que o Prisma mostra pra gente. Então, no final do vídeo, você vai ver o melhor time da rodada do Prisma e vai ver os destaques negativos e positivos, começando pela ordem alfabética com o Amazonas, que ressuscitou na Série B. Venceu o Cuiabá no Carlos Amit. E, cara, o Amazonas agora pode sair da zona do rebaixamento com apenas uma rodada. A onça está viva, está respirando e o Amazonas foi a 47% de aproveitamento aqui no nosso Prisma. O Coelho ficou isso aqui de escapar do rebaixamento nessa rodada, estava vencendo até os 94 minutos de jogo. 49 do segundo tempo, quando levou um empate do Novo Horizontino. O América foi a 42 pontos, tá a 5 pontos de distância da zona do rebaixamento. Matematicamente já pode se livrar do rebaixamento na próxima rodada e tá aqui com 40%. Já o Atlético vem a 4 jogos sem vencer e tomou a terceira derrota consecutiva nessa rodada. O Atlético acabou perdendo pro Avaí e se complicou muito, voltou para a zona do rebaixamento. Tá muito preocupante a situação do Atlético, que tá aqui com 27% no Prisma. Então a briga contra o rebaixamento mudou. O Atlético Goianiense, cara, acabou que venceu o Paysandu de virada. E o Atlético vai amargando uma reta final de Série B, onde ele não tem mais chances de subir, mas foi um bom time, tá com 40% aqui no Prisma. O Furacão, alô torcida rubro-negra, que vitória do Atlético Paranaense diante do Goiás, foi a final do Atlético Paranaense, tá? O Atlético não só venceu um confronto direto, como voltou ao G4 da Série B, faltando apenas 3 rodadas. O Atlético agora tem 3 rodadas para conquistar de vez o seu acesso em 3 jogos, em que ele é favorito nos próximos 3 jogos. Então essa vitória diante do Goiás foi muito importante. O Atlético, que começou o jogo num ritmo muito forte contra o Goiás, foi para vencer mesmo esse jogo diante do Goiás. O Atlético controlou praticamente o jogo inteiro diante do Goiás e mereceu vencer, tá? O Furacão mereceu vencer, tá jogando muito bem, segunda vitória seguida, 4 jogos sem perder agora, né? O Atlético reembalou, foi a 56 pontos, estão faltando 7 pontos para o Atlético Paranaense conquistar o acesso. 2 vitórias e um empate nos jogos que restam. Inclusive, eu queria agradecer também, cara, todo mundo que marcou o Torcedorismo no Instagram, tá? A galera do Atlético também marcou. O Atlético tá aqui no Torcedorismo com 53% no nosso Prisma. E quem marcou a gente no Instagram, muito obrigado aí todo mundo aí. Nosso Instagram tá passando aqui embaixo. Você não sabe a tradição da gente, cara? A tradição é a seguinte: se você vai ao estádio, filma a festa da sua torcida, posta nos stories do seu Instagram, que eu reposto todo torcedor que marca a gente direto do estádio. Então, a Série B inteira marcou a gente lá no Instagram e eu repostei, beleza? O Avaí, rapaziada, tá sonhando de muito longe com o acesso, venceu o Atlético em casa. Está a 5 pontos do G4, tem mínimas chances de acesso. O Avaí teria que vencer todos os jogos e torcer para uma conjunção astral, porque o Avaí no máximo chega a 60 pontos, e 60 pontos é muito pouco para conquistar o acesso, mas o Avaí tá sonhando. Então, enquanto tem bambu, tem flecha, diria o outro, né? Então o Avaí tá com 73% aqui no Prisma, tá jogando bem nessa reta final. O Botafogo, cara, venceu um jogo importantíssimo, uma final contra o Volta Redonda, venceu fora de casa e saiu da zona do rebaixamento com essa vitória. Léo Gamalho mais uma vez brocou. Léo Gamalho, que tá a 3 gols de se tornar o maior artilheiro da história das séries B aí, tá salvando o Botafogo do rebaixamento nesse momento. O Botafogo foi a 38 pontos, respirou. Na próxima rodada tem mais um confronto direto, mas dessa vez em casa contra o Amazonas. O Botafogo tá muito vivo aí e tá com 60% no nosso Prisma. A Chape conseguiu um empate muito importante diante do Remo, tá? A Chape tava
caindo na tabela, estava caindo para a terceira posição, estava ficando sob risco de perder o seu acesso nas próximas rodadas, de perder vaga no G4, mas com esse empate, a Chape não só prejudicou o Remo, como se beneficiou muito, voltou à briga pelo título, voltou à segunda posição e de quebra não pode ser ultrapassada pelo quinto colocado na próxima rodada. Então a Chapecoense não sai do G4 na próxima rodada, tá garantida por pelo menos mais uma rodada, pra você ver como que esse empatezinho no final, cara, a Chape começou muito mal esse jogo, foi muito mal no primeiro tempo, mas um segundo tempo muito bom, a Chape mereceu o empate, conquista um empate num jogo mais difícil que a Chape teve nessa reta final, vai a 73% e tá com acesso bastante encaminhado. O CRB, rapaziada, tinha que vencer o Curitiba, o CRB foi pra cima do Coxa, tá? Jogou melhor que o Curitiba, teve as melhores chances, teve mais posse de bola, mas não conseguiu vencer. E aí, o fato de não ter conseguido vencer faz com que o CRB chegue no máximo a 61 pontos, né? O CRB precisava vencer todos os jogos. Então esse empate diante do Coxa dificultou muito a vida do CRB na briga pelo acesso. O CRB tem chances ainda? Tem. Poucas chances, mas ainda tem. Eu faço a linha de corte no Goiás, tá? O sétimo colocado ali. Pra mim, CRB, Avaí e Atlético Goianiense já não tem mais muito pelo que brigar. Mas é aquilo, ainda tem chance, então tem que lutar. O Galinho tá aqui no Prisma com 60% na bola verde. Já o Criciúma, péssima fase do Criciúma, tá? Terceiro jogo sem vencer, jogou mal, cara, jogou muito mal. Marcinho foi expulso por uma bobeira ali no jogo, prejudicou muito o Criciúma, que jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a menos. Contra a Ferroviária, o Criciúma tinha que vencer esse jogo, só que os outros jogos, cara, ajudaram o Criciúma, né? O Criciúma continua a 1 ponto do G4, tá vivo na briga pelo acesso, mas tá jogando mal. O Criciúma caiu muito de produção, agora tem 2 jogos em casa, tem que vencer os 2 jogos em casa, Atlético Goianiense e Botafogo, pra sonhar em, na última rodada, brigar pelo acesso, tá? O Criciúma tá jogando muito mal e tá com 33% no Prisma. O Coxa, cara, parece que ele entregou esse jogo, né? Não digo que entregou de propósito, mas o Coxa meio que entrou numa marcha mais lenta contra o CRB, né? Irreconhecível o Curitiba, parecia que já tava tudo ganho, parecia que não tinha mais o que fazer, só que o Coxa tá brigando por título ainda, tá brigando por acesso ainda, tem que fazer mais pelo menos 2 pontos, então é bom não entregar os pontos ainda não, porque vai enfrentar times desesperados, tá? Pega o Paysandu, que já tá rebaixado, mas nas últimas rodadas pega Amazonas e Atlético, times que estão lutando pela permanência, e o Coxa, se não demonstrar vontade, vai ficar difícil a briga pelo título. O acesso eu acho que vai vir naturalmente, tá? Mas, cara, se quiser conquistar o título, não pode entrar com essa postura. Conseguiu o empate e foi beneficiado pelo empate entre Chapecoense e Remo, né? Então, o Coxa manteve 3 pontos de distância pro segundo e pro terceiro colocados. Tá firme aí no acesso, mas a liderança, tá? O título tá sob risco por conta da postura do Coxa, tá? E também por conta da ressurreição de Amazonas e também da derrocada do Atlético, o que torna os jogos finais do Coxa mais difíceis, mas o Coxa tá na bola verde com 53%. O Cuiabá, absurda a derrocada do Cuiabá, né? Cuiabá, segunda derrota seguida, perdeu pro Amazonas, depois que perdeu pro Remo, entregou os pontos aí, caiu pra 11ª colocação. Cuiabá praticamente entrou de férias, não quer mais nada no campeonato, tá aí com 27% no nosso Prisma. A Ferroviária conseguiu mais um pontinho nesse empate contra o Criciúma. Não foi um bom resultado se você considerar que a Ferroviária ficou em cima o jogo inteiro, teve um jogador a mais o jogo inteiro e precisava vencer porque estava jogando em casa. Mas a Ferroviária, de pontinho em pontinho, empatou os últimos 4 jogos, está se livrando do rebaixamento. Se a Ferroviária empatar os últimos 3 jogos, ela se livra do rebaixamento também. Não tá jogando bem, tá em má produção, mas tá se livrando aos pouquinhos, tá com 27% no Prisma, tá? O Goiás, rapaziada, perdeu o jogo que não podia, né? Depois de uma vitória muito importante contra o Criciúma fora de casa na rodada passada, enfrenta uma final contra o Atlético em que o Goiás perde dentro da sua casa. O Goiás, mais uma vez, com muito pouca produção ofensiva. O Goiás não conseguiu empurrar o seu adversário. Tá certo que pegou um dos melhores times da Série B, mas esse time do Goiás precisava demais, né? Ele acaba caindo ali para 7ª colocação. Sai do G4 e vai direto para a 7ª colocação, tá a 1 ponto do Atlético, mas só que o Goiás tem que vencer os 3 jogos que faltam, né? E são 3 jogos difíceis. O Cuiabá, que já entregou os pontos, aí tem o Remo na última rodada e antes da última rodada, ainda na penúltima, pega o Novo Horizontino, né? Então uma tabela difícil, o Goiás tem que ganhar todos os jogos para subir e tá com 27% no nosso Prisma. Novo Horizontino, cara, deu mole o Novo Horizontino, o goleirão falhou quando não poderia, né? Acontece, o goleiro quando falha é assim, mas o Novo Horizontino jogou bem esse jogo, tá? Pegou um jogo difícil contra o América, lutou até o final, empatou no finalzinho e esse empate foi muito importante porque
Se o Goiás, se o Novo Horizontino tivesse perdido esse jogo, ele estaria atrás do Goiás, estaria na 7ª colocação, mas esse pontinho na reta final manteve o time com o mesmo número de pontos do Furacão, está perdendo no critério de desempate, né? Tem 2 vitórias a menos, mas o Novo Horizontino ainda tem confrontos diretos, depende só dele o acesso, ele pega o Remo na próxima rodada, só depende de si para conquistar o acesso. O Novo Horizontino vencendo o Remo, volta ao G4 na próxima rodada, mas o que preocupa para o Novo Horizontino é o futebol jogado, né? Tá com 60% aqui no Prisma. O Operário, rapaziada, o Fantasma também tá livre do rebaixamento, tá? Com esse empate diante do Vila Nova, foi buscar o empate, estava perdendo por 2-0 em casa, no Germano, e o Operário com esse empate aí se salva do rebaixamento, está a 6 pontos do Atlético, matematicamente ainda corre risco, mas difícil que outros times cheguem aos 43 pontos, tá? Então o Operário vai jogar a Série B no ano que vem, tá com 27% no Prisma. Já o Paysandu tomou a virada para o Atlético Goianiense e, cara, está rebaixado oficialmente, matematicamente, o Paysandu, e provavelmente será rebaixado na última colocação, né? Porque ele está a 7 pontos de distância do vice-lanterna. O Paysandu, cara, uma temporada assim muito ruim do Paysandu, não é uma temporada para se esquecer, porque foram diversos erros, contratações erradas, erros administrativos, o transferban prejudicou muito o Paysandu, então assim, é para se lembrar dessa temporada, para não cometer esses erros de novo. O Paysandu estará na Série C do ano que vem. É se reorganizar que dá para conquistar esse acesso de novo. O Papão tá com apenas 7% aqui no Prisma, o pior time em desempenho também recente. Já o Remo, rapaziada, fez um jogaço no primeiro tempo diante da Chapecoense, jogou muita bola, aquele Remo que agride, que vai pra cima, que domina o jogo, que tecnicamente é muito melhor que seu adversário, pressionou, afundou a Chapecoense lá no seu campo de defesa, fez um golaço com o Caio Vinícius, o iluminado Caio Vinícius, que tá jogando muita bola sob o comando do Guto, mas o segundo tempo do Remo, mais uma vez, o time recuou demais, e aqui vai uma crítica, cara, contra times desse nível que o Remo vai enfrentar, o Remo só pega jogo cascudo, vai pegar grandes times, Novo Horizontino, vai pegar o Avaí fora de casa, vai pegar o Goiás na última rodada. O Remo não pode baixar o nível de atenção desse. O nível de atenção até acho que não foi baixo, tá? Porque o time deu a vida nesse jogo, deu a vida. Era bonito de ver os jogadores do Remo correndo, dando carrinho, brigando por cada bola. O problema foi a postura muito defensiva no segundo tempo, né? Que acabou chamando demais o time da Chape. Não é aquela postura que a gente via, por exemplo, quando o Antônio Oliveira comandava o time em que o Remo ficava completamente lá atrás. Não, esse time do Guto, ele ainda tem transições ofensivas importantes, tem contra-ataques importantes, poderia ter matado o jogo em oportunidades que teve de contra-ataque, mas ainda assim, eu acho que jogando em casa e com a capacidade técnica que esse time do Remo tem, o elenco que ele tem, ele pode matar esse jogo jogando em casa, tá? Ele teve chances de matar esse jogo na sua casa, ele teve chances de amassar a Chapecoense no segundo tempo também, mas escolheu uma postura mais de contra-ataque. E eu acho que 1-0 é muito arriscado, tanto que numa bola ali vadia, numa bola no final do jogo, que desviou, matou o Marcelo Rangel, a bola entrou no último segundo do jogo, foi gol e o juiz apitou. O Remo foi punido, né? Foi punido. Esse empate realmente não foi injusto, tá? O empate da Chapecoense não foi injusto. A Chape realmente estava pressionando mais o Remo no segundo tempo. Teve uma ação defensiva, inclusive, que eu até postei no Instagram do Torcedorismo, que foi incrível, né? O jogador do Remo salva, depois o Jorge salva também em cima da linha ali, uma ação defensiva incrível. O Remo tava praticamente garantindo o seu acesso com essa vitória, mas o gol no último segundo trouxe o Remo de volta para o mundo dos mortais, e o Remo agora precisa pelo menos um empate diante do Novo Horizontino para se garantir no G4 na próxima rodada. Vai para esse jogo aí diante do Novo Horizontino, fora de casa, precisando pontuar. O Remo tá com 87% na bola dourada aqui no Prisma. Vila Nova mais do mesmo, né? Abriu 2-0 diante do Operário, parecia que ia, mas não. Tomou o empate, aquilo que aconteceu na Série B inteira. O Vila Nova cede uma vitória que estava na mão e fica no empate. O Vila não vai subir, não vai cair, tá com 40% no Prisma, e o Volta Redonda está praticamente rebaixado, tá? Com essa derrota em casa pro Botafogo no confronto direto, o Voltaço ficou a 4 pontos do Botafogo, faltando 9 para disputar. O Volta Redonda, para se livrar do rebaixamento, tem que vencer todos os jogos daqui até o final. Então, péssimo jogo do Volta Redonda, a derrota foi horrível, o time fica com 20% aqui no Prisma. Então a tabela atualizada está aqui do lado, e mais uma vez o time com melhor aproveitamento nas últimas 5 rodadas é o Remo, com 87%, terceiro título seguido aqui no Prisma, da rodada 35 agora coroa pro Remo, que, cara, joga o melhor futebol da Série B, mas fica essa ressalva de quando o time sai na frente, ele tá recuando mais do que o necessário. Eu não acho que tá recuando demais
Eu acho que o time tem um bom contra-ataque, pode sim fazer uso desse contra-ataque, mas eu acho que não tanto, principalmente quando joga em casa. Viu 2 pontos se esvaindo dentro da sua casa e agora vai jogar 2 jogos fora, precisa pontuar nos 2 para conquistar o acesso. Esse empatezinho por conta dessa postura do Remo acabou prejudicando um pouco, né, a situação do time, mas ainda continua como um dos favoritos ao acesso, na minha opinião. O destaque positivo não tem outra, vai pro Furacão, também jogando ali o fino da bola nessa Série B, tá ali junto com o Remo jogando o melhor futebol da Série B. Inclusive, quando eles se enfrentaram algumas rodadas atrás, foi um jogaço. O Atlético voltando ao G4 da Série B, vencendo um jogo importantíssimo fora de casa e com postura de time que quer subir. Em nenhum momento se acuou, em nenhum momento teve medo do seu adversário, foi pra cima, conquistou o gol com o Viveiros mais uma vez. O Atlético é o nosso destaque positivo. O destaque negativo vai pro Criciúma que está caindo de produção no momento em que não poderia, né? Uma vitória só nos últimos 5 jogos, 3 jogos sem vencer e jogando mal. O Criciúma está deixando o acesso escapar pelos dedos, mas volta para a força do Heriberto, para a força da torcida carvoeira para tentar esse acesso mais uma vez. Tem 2 jogos agora em casa e precisa vencer, tá? A pergunta que eu te faço é a seguinte, cara. Você acha que mais alguém encaminhou o acesso? Pra mim, a Chapecoense encaminhou o acesso, tá? Pra mim, Coritiba e Chape vão subir. As vagas de Remo, Atlético Paranaense estão abertas para Novo Horizontino, Criciúma e Goiás. Pra mim, são 5 times brigando pelas últimas 2 vagas. Comenta aqui embaixo o que você acha, quem vai subir, quem já subiu, para quem você tá torcendo. Se inscreve no canal, teremos live hoje à noite, então ativa o sininho pra participar. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!